Estamos começando mais um programa Dica Animal. Você acompanhou no último programa o que a professora Letícia falou sobre serpentes peçonhentas, reprodução, as toxinas, os riscos que correm, aonde encontra-se a espécie, os tipos de espécie. Então, fique ligadinho que nesse programa nós iremos continuar te dando muito mais dicas sobre serpentes peçonhentas. São bichos incríveis de serem estudados. E você falou pra mim que mesmo as verdadeiras... Porque assim, existem vários padrões, né? Já vi diversos aí. Tem mais de 20 Tem uma que é tantos, preta só com a cabeça vermelha, Isso. aí você vê uma de preta com vermelho. Só que tem uma coisa popular que se diz que tem uma sequência de cores... Mas não procede não também. procede porque nem as verdadeiras seguem Elas realmente variam, aquela sequência. Existe uma variedade. Né? Existe uma variedade de padrão dentre as verdadeiras, existe uma variedade de padrão dentre as falsas. Então não tem como a gente falar sequência preto, branco, vermelho, é isso. Ou então preto, branco... Não tem como. Vai saber Tem algumas literaturas, tem uma prancha, a coisa mais linda, né? Com a foto de todas as corais que a gente tem. E elas são lindas e são muito diversas, da cabeça até metade do corpo. E aí tem uma outra prancha que compara com o padrão de coloração das falsas. Então, assim, varia muito e existe um mimetismo por área. Então, assim, se lá eu tenho um padrão específico de verdadeira, a falsa vai imitar esse mesmo padrão. Né? E ambas são ovíparas. Sério? Aham. Coral verdadeiro e coral falsa são ovíparas e essas daqui da família Viperídea, cascavel e jararaca são vivíparas. O filhotinho já nasce pronto para o rolê mesmo. E normalmente colocam quantos filhotes? Olha, a gente tem um recorde na literatura de jararaca, foram 47 filhotes. Para cascavel a média é 18, mas a média assim, tipo, isso era em cativeiro, né, 47. Mas a gente tem aí de 20, mais ou menos, aproximadamente, filhotes. E aí nascem prontinhos ali e já saem vivendo. Com o aparato para inocular, com a glândula, com tudo. Exatamente, e não tem cuidado parental, né? Então a fêmea faz a parturição, aí eles trocam de pele, cada um pro seu canto e a fêmea vai pro outro canto também. Não existe cuidado parental. E mesmo com esse tamanhinho aqui, quantos ovos? Em torno de 6, 8, varia muito. Já é bem menos, o formato do ovo é meio que oval, assim, é bem interessante. A casca não é dura como a gente imagina que seja, é uma casca que a gente fala que é meio coriácea, ela é meio molenguinha, assim. Mole. E isso. Fica esse tempo todo mole? E fica esse tempo todo mole, aí faz oviposição, fica um pouquinho mais ressecado, mas não é duro como um ovo de galinha, por exemplo. A única espécie dentre a família dos viperídeos, né, que é a cascavel e a jararaca, é a surucucu, que é viperídea também. Ela é a única que bota ovo e ela tem um cuidado parental interessantíssimo, que ela cuida dos ovos depois que ela faz a oviposição, ela fica sobre eles. A gente tem, né, a literatura tem dados que falam que se ela se coloca sobre os ovos, aumenta a temperatura, além dela estar protegendo, e quanto maior a temperatura, melhor para o embrião ali se desenvolver. E me diz uma coisa, qual é o tempo de gestação isso dessa é muito daqui? interessante. E aí aqui, por ela botar o ovo, acredito que tenha um período menor, mas que o processo de nascimento seja o mesmo ou não? Então, o que acontece para as vivíparas é assim, elas vão copular no outono, né? Abril, maio, por aí é época de cópula, onde o macho vai atrás da fêmea. Tempo mais úmido. E já meio que friozinho também, né? Então eles vão atrás no outono, copulam. Então o macho deposita o espermatozoide na fêmea, isso no outono, tá?
E aí o que acontece? Esse espermatozoide vai ficar guardado nessas fêmeas durante o inverno, porque depois do outono vem o inverno. Durante o inverno inteiro ela fica com essa reserva, né, com essa estocagem de espermatozoide. Na primavera, esses espermatozoides vão fertilizar, os ovos vão subir, né, porque fica ali na vagina delas, esse espermatozoide, e aí existe uma contração, né, da parede do útero, que faz com que esses espermatozoides fiquem guardados, e aí a gente tem um relaxamento disso, o espermatozoide sobe e encontra os folículos ovarianos ali, grande, cheio de vitelo, tem a fertilização, isso na primavera. E aí a gestação vai acontecer na primavera para que os filhotes nasçam no verão. Isso para cascavel e para jararaca. É um puta trampo. É um trampo. Não é um cachorro que pega ali, opa, pegou legal, cruzou. Não, você não tem como saber. Tem todo um ciclo. Tem todo um E não é todo ano que elas se reproduzem, é a cada 2 anos, né? Um padrão, assim, geral, a cada 2 anos, porque não dá tempo dela se recuperar, né? Porque ela passa meio período do ano, meio ano, vamos colocar assim, o processo de reprodução. Exato. Mas ela não fica meio ano prenhe. Ela fica só os 3, 4 meses. Você tem o tempo de cópula e tem o tempo de armazenamento e aí depois rola todo esse processo para daí... Com as corais, que são ovíparas, é mais ou menos a mesma coisa, só que elas fazem a deposição dos ovos e depois de um tempo que esses filhotes vão nascer. Então tem essa diferença. Né? Elas fazem a deposição, escolhem um lugar para fazer essa deposição dos ovos, né? Essa ovoposição, como se fosse um ninho. E existem ninhos comunais, isso eu acho muito legal, não só para todas as serpentes ovíparas, né? Algumas já foram registradas, que várias fêmeas escolhem o mesmo lugar. Então você acha, cara, dezenas de ovos assim, só que são várias fêmeas que fizeram aquela ovoposição. Isso é muito legal, chama ninho comunal. Legal. É uma vantagem, todo mundo cuida ali. Né? Então tem essa diferença, depois da ovoposição, depois de um certo tempo vai variar. Que ao mesmo tempo é ruim para a natureza, né? Por causa da predação. Então você acaba tendo uma vulnerabilidade maior. Fungo, moscas, etc. Mas ali eles ficam concentrados e é muito interessante. E aí saiu do ovinho também já está pronto. Quando sai do ovinho já está pronto também. O cara já sai ali Só que quando sai da fêmea, quando ela faz a oviposição, não necessariamente ele já está pronto, tá? Ela tem uma retenção uterina desses ovos, o desenvolvimento embrionário vai até certo ponto e depois que ela coloca esses ovos, continua esse desenvolvimento embrionário. O desgaste dessas aqui é bem maior que dessa. Leva um pouco mais tempo, porque tem que sintetizar, né, as glândulas da casca, né? Tem que sintetizar, né? Tem que produzir o cálcio. Mais esforço, E um dia mais. E aqui a placenta, né? A troca é direta. Mais fácil, né? Época de reprodução a gente já viu que é diferente, tal, não sei o quê. Já que você tocou no ponto do macho, eu vou te fazer uma pergunta. Diferença do macho para fêmea. Certo. O que acontece é que os machos eles vão ter um órgão de cópula que se chama hemipênis, que é um órgão bastante interessante, é duplo, né? É duplo e bifurcado, então ele tem o hemipênis direito e o hemipênis esquerdo, porque as fêmeas têm vagina direita e vagina esquerda. A vagina é bilobada, assim como o hemipênis também é bifurcado. Então, a cada evento de cópula, eles vão utilizar eles vão variar. Tá? Então eles têm testículo, ducto deferente. Ele tem 2, mas ele faz um rodízio. Não são os dois, porque você tá falando que eu já tô imaginando os dois ali. Não. Então eles têm testículo, que esses testículos ficam ativos para produzir espermatozoide. Esse espermatozoide fica estocado num ducto deferente e aí do ducto deferente passa para o hemipênis, passa por fora do hemipênis. O hemipênis funciona, ele fica inflado, né? Ele fica entumecido de sangue e existe um sulco espermático por onde esse esperma passa e acaba passando para a fêmea no momento da cópula. Né? Então, assim, é bastante interessante. Muito interessante. E também não tem esse vínculo. Um macho pode, em época de reprodução, sair por aí... Vários machos vão copular com várias fêmeas e várias fêmeas vão estar aceitando, elas vão aceitar mais de um macho na época de reprodução. Porque é vantajoso, né? O pool gênico ali. E é uma vez só também. E é uma época no ano só, exato. Então, teria que tirar proveito disso de alguma forma. Professora, tem aqui no vidro, essa daqui eu tô vendo que é diferente das demais que estão expostas aqui. O que seria essa daqui? Eu tô vendo aqui que ela é da família do colibrídeo. Colubrídeo, isso. Então, são serpentes que
não são consideradas de interesse médico, né? Elas são muito abundantes, elas estão também amplamente distribuídas, só que elas não têm essa potencialidade na peçonha e elas também não desferem botes porque elas nem têm as presas inoculadoras, né? Então elas têm os dentes, toda cobra tem dente, nenhuma cobra banguela, tá? Só isso é interessante saber. Só essas peçonhentas que têm aquelas presas famosas. Que também não ficam expostas, não, né? Elas ficam uma guardadas. Dentro, um tecido conjuntivo, uma conjuntiva que protege esses dentes, ela só vai expor no momento do bote. Então essas daqui são serpentes que a gente fala que são da família Colubridae, elas não são de importância médica como essas daqui, no entanto, não é uma serpente para você falar me morde, tá? Porque elas também têm glândulas que produzem substâncias tóxicas e, sendo uma substância tóxica, pode causar uma reação na gente. Então a gente tem filódrias, que a gente chama de cobra verde, a gente tem as liófis, que a gente chama de cobras parelheiras, né? A gente tem serpentes que... Filódrias patagonienses, Filódrias olferse. Essa daqui não é azul não, tá? Essa serpente aqui originalmente, ela é verde. Por conta do conta do formol e do álcool, exatamente. Então a gente tem um padrão imensurável de coloração, tamanho, diferenças para essas serpentes que não são consideradas de importância médica, mas isso não significa que a gente pode brincar, sair pendurando no pescoço e etc. E a peçonha delas é menor? Os dentes, elas têm glândula que produzem substância tóxica, mas elas não têm por onde inocular. Então, os dentinhos delas são pequenos e não tem por onde passar essa substância. Mas em contato com a gente, elas podem acabar... Que aí entra naquela diferença que você falou no começo, de umas que inoculam e outras que simplesmente... Tá. São mais comuns de serem achadas do que essas? São bem mais comuns de serem achadas. Essas daqui têm épocas específicas para serem encontradas, né? Verão, outono. Agora essas daqui o ano inteiro, porque elas são sempre em atividade, algumas mais na primavera, outras mais no verão também. Mas assim, se for pra gente ter que escolher uma estação do ano em que é mais fácil, mais comum da gente encontrar serpentes no mato, ou até mesmo de ter acidentes zoofídicos, a gente falaria que é o verão. Verão. Isso. Verão porque elas estão ativas, buscando alimentos e porque a gente também está mais ativo no mato. Mas assim, o verão é por conta do alimento, alimento, já tenha passado a época de reprodução e até pela diferença de clima, porque verão você tem muita chuva, você tem sol, então mais sapo, né? Exatamente. Acredito que as presas ficam mais fáceis para elas. Exatamente. Então tudo está conectado na natureza. Então elas vão procurar alimentos exatamente na época que tem mais disponibilidade de presa, né? Então, tá tudo interligado. Então, quando a gente fala de população de presas, a gente fala de atividade de serpentes. Quando a gente fala de atividade de serpente, a gente fala de acidente ofídico. Então, tá tudo integrado. A natureza é uma integração e só funciona de forma integrada. Tanto é que se a gente desequilibra um lado, vai desequilibrar o outro lado também. Logicamente. E que isso aqui tem um controle gigante de pragas, vamos colocar, né? Rato. Por consumirem roedores, né? Por fazerem parte da cadeia alimentar, porque elas são presas também, né? Principalmente de aves, que são visualmente, né? Animais que são visualmente orientados, né? Essas aves de rapina, por exemplo, coruja. Quem nunca viu uma coruja voando por aí com uma cobrinha nas garras? Você ter tocado nesse ponto, hoje em dia, inclusive, é muito mais comum se ver coruja em área urbana do que há muito tempo atrás. Sim. Né? Hoje em dia, elas se adaptaram. Elas se adaptaram em outra, né? Onde tem gente, tem rato. Onde tem gente, tem lixo e aí vai ter rato. E aí vai ter cobra. E aí vai ter cobra, é exatamente isso. É exatamente isso. Não tá tudo integrado, então, se você manter sua casa limpa, fazer o recolhe do lixo de maneira correta, entulhos, você evita essas visitas inesperadas e talvez para alguns até indesejadas. Exato. E aí, professora, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. A tal da cobra cipó. É uma coisa que me questionam muito porque tem veneno. Ela tem, a Filódria, E ela é agressiva. Ela tem um comportamento mais agressivo, ela é bastante ligeira, né, porque ela é bem esguia e ela vive, né, entre os troncos das árvores. A gente geralmente não... E ela é verde e vive entre os troncos das árvores, nas folhas. Então a gente não vê, ela é rápida, ela é ligeira e ela tem uma substância tóxica bastante considerável. Ela é considerada de importância médica média, né? Porque ela não tem o aparato venenífero, mas ela tem uma substância tóxica. E há relatos na literatura de óbito de um idoso e de uma criança. Não dá pra brincar, realmente.
Normalmente, acho que para qualquer animal que ofereça risco, o vulnerável vai ser sempre a criança. E o idoso, exato, né? Exato. Ainda mais que essas serpentes, elas são muito bonitas, elas, né, enchem os nossos olhos, né? Tem gente que pode ter asco, tem gente que fala que ela é nojenta, que acha que ela é molhada. Só que na realidade não, né? Elas encantam. E aí a gente tende a rejeitar aquilo que a gente não conhece. E são inteligentes, coisas que muita gente subestima. Exato. Elas adotam as estratégias que vão de encontro com a sobrevivência delas. E se adaptam muito fáceis também, muito fácil, né? Ao ambiente urbano. Não tem muita frescura, eu diria. Bom, então é isso. Ressalvando, se tomar uma picada sem garrote, sem curativa, sem qualquer procedimento de voo ou de internet, né? O ideal é procurar um médico. Lavar. Se der tempo. Se der tempo, mas acredito que, você tem um deslocamento, uma garrafinha de água ali já seja o suficiente. Né? Mas eu acho que o mais importante, não matar. Não matar. Não há necessidade de matar e a gente vai adquirindo essa mudança de comportamento, né? Essa mudança de comportamento a gente vai incorporando conforme a informação vai disseminando. Por isso que o seu canal é tão importante. Por isso que os biólogos precisam estar na mídia para poder passar essa informação, para que todo mundo tenha a noção de que não é necessário matar, porque outra coisa importantíssima, a partir do veneno das jararacas e das cascavéis e de outras serpentes, existem já produções de fármacos que nos auxiliam a manter a nossa saúde, como por exemplo o captopril, que é o remédio para controlar a pressão mais prescrito pelo SUS. Todo mundo que tem problema de pressão acaba tomando esse captopril. Ele foi feito a partir do veneno das jararacas, né? Então é importante, se a gente não tem serpente na natureza, a gente não tem como resolver alguns problemas. Então a gente tem anestésicos que estão sendo produzidos a partir do veneno da cascavel, né? Então a gente tem várias potencialidades a partir do estudo bioquímico, farmacêutico desses venenos. Então assim, não há necessidade de matar. Tem muito mais benefícios do que risco. Exatamente. Né? Exatamente. Então eu acho que antes de você matar um animal desse, pensa que você ou alguém da sua família está deixando de tomar um remédio ou de ter acesso a um cuidado por ignorância. Eu acho que esse é o principal ponto. E uma coisa que eu ia te perguntar, que você tocou no assunto, muita gente se questiona a questão do soro. E a gente sabe que o soro é um processo muito delicado de ser produzido. E uma coisa que eu queria que você explicasse é que assim, o soro ele fica disponível em lugares que tenham me fugiu a palavra. Maior índice de risco de você levar uma picada. Na realidade é assim, toda UBS, toda unidade básica de saúde deve ter o soro e um médico que saiba aplicar. Porque não é tão simples. Porque não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque o soro ele não foi inventado por um brasileiro, mas a especificidade do soro, ou seja, se eu fui picado por uma jararaca, eu preciso do soro anti-jararaca, que é o soro antibotrópico. Isso foi descoberto por um brasileiro, por um cientista brasileiro. Então isso é incrível e aumentou demais a sobrevida das pessoas, né? Porque você aplicava exatamente a soroterapia correta para eliminar aquele envenenamento, aquele processo de envenenamento, né? Então, o soro, hoje em dia, ele é feito para essas especificidades, né? Para jararaca, cascavel, coral, láqueses, né, que é a nossa surucucu pico de jaca. Então existe essa especificidade. O médico, ele deve ser treinado para ele reconhecer os sintomas de cada gênero. Então, como a gente falou no começo, cascavel tem um conjunto de sintomas, jararaca outro, as corais verdadeiras outro. Então ele deve já reconhecer mesmo que você não traga. Porque é difícil levar, né? Mas você tomou picada ainda vai expor. Mas ainda existe bastante. Lá no Butantan, no Hospital Vital Brasil, a grande maioria das pessoas leva um pedaço, o rabo, a cabeça, que eles acabam matando. Porque desferir o bote, a gente não vai falar, olha, mas mantém. Mas às vezes eles levam a serpente viva para identificar e para assegurar que a soroterapia vai ser correta, né? Então é muito importante que a gente saiba dessa especificidade, que a gente atenda, né, a essa expectativa, que a gente seja atendido
pelo médico que saiba reconhecer isso para que a gente não passe muito tempo ali com envenenamento ou tome soro incorreto, né? Enfim, o soro é feito a partir de cavalos, né? Onde a gente inocula os veterinários, zootecnistas e profissionais especializados, inoculam o veneno das serpentes que são extraídos, o veneno é extraído, aplicado, eles começam a produzir anticorpos, esses anticorpos então são tratados para que o soro seja feito e a gente então possa utilizar. É um processo... Sim. Grande, longo, custoso, e por isso que a gente tem que se valer da informação correta para a gente ter o atendimento correto. Principalmente, eu acho que o básico, que é o médico que vai te atender, ter essa noção. Exatamente. Infelizmente, a disciplina que trata disso num curso de medicina é optativa. Né? Agora, se o médico vai atender em regiões que têm um alto índice, como você comentou, ele tem por obrigação saber as condutas, soroterapia adequada, quantas ampolas de soro vai colocar, porque isso vai depender dos sintomas, vai depender da pessoa, né, de como está o estado de saúde dela. E que, de certa forma, também, eu acho que, assim, independente de qualquer coisa, vale do ser humano, por mais que eu não espero tomar uma picada de um animal Ninguém desse. espera, Mas eu acho que saber, foi quando eu te procurei, saber, ter a informação do porquê acontece, como acontece, quais são as reações, morre, não morre, né? Existe medicamento que possa controlar. Eu acho que isso é da curiosidade de qualquer um. Né? Porque a gente tá no mundo com eles. Com eles, A exatamente. gente convive, querendo ou não, mesmo que eu não tenha visto, provavelmente alguma já deve ter passado perto, ou eu já fui para algum lugar que deveria ter um monte delas. Então, acho que a gente também tem que buscar a informação e não só esperar a informação chegar num desespero. Exato, e o conhecimento por si mesmo, por si próprio, entendeu? Porque assim, mesmo que nunca a gente tivesse feito nada a partir delas, mesmo que elas não pudessem ter esse potencial de causar danos na nossa fisiologia, saber, conhecer, entender as espécies que nos cercam já é encantador por si só, o conhecimento já deve ser encantador por si só. E julgar menos, né? Julgar menos, exato, exatamente. Julgar menos, principalmente... eu tenho uma particularidade que eu sou apaixonado por esses bichos. Não me escondo de ninguém. E eu brigo com unhas e dentes e defendo, porque assim, existem muitas lendas e muitos mitos, principalmente histórias de pessoas mais velhas ou de quem mora na roça que destrói isso daqui. E eu falo assim, se eu não tenho certeza, eu não espalho a informação. Então eu prefiro ter certeza e é por isso que você está aqui. Porque eu também tenho dúvidas, por mais que eu seja um apaixonado, tenho dúvidas. Ela estudou, ela correu, você tem toda a informação. Então é melhor eu colocar você com todo o seu conhecimento para explicar do que eu, que simplesmente admiro e falo, não mata, né? Ela come rato, você quer rato na tua casa? Não vai resolver. E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Transformando condutas, transformando comportamentos. E sempre importante conversar de igual para igual, respeitar as pessoas que estão mais próximas às serpentes, que são as pessoas que estão em áreas rurais, são pessoas que têm um conhecimento incrível sobre elas e que podem nos ajudar a também agregar mais informação sobre esses animais, porque às vezes a gente como biólogo, a gente vai fazer uma expedição para algum lugar, para buscar, para fazer coleta e às vezes a gente não acha. Quem sabe onde elas estão? São eles, é quem convive com eles. E às vezes até tá com lá. espécies diferentes. Com espécies diferentes, trazendo informações, relatos comportamentais diferentes. Porque eu estudo reprodução, mas eu nunca tive no mato e vi uma cópula. Pois é. Aí a gente recebe foto. Aí o cara tava lá, olha, eu vi, o que é isso daqui? É luta? Não, é cópula. Não, isso aqui é combate, Então isso é muito interessante. A gente precisa também tratar essas pessoas como, né, fontes ricas de informação. Gente, e é isso. O programa vem chegando ao fim quando é gostoso, quando o bate-papo foi, a coisa passar rápido, mas infelizmente a gente tem um tempo para cumprir. Professora, eu adorei o bate-papo. Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade. Por espalhar esse conhecimento e matar algumas curiosidades. Sim, eu que agradeço, me coloco à disposição, eu adoro falar sobre isso, eu não sou professora à toa. Tá? Gosto muito de falar, de estar em sala de aula e a educação informal fora das salas de aula, que são fontes inesgotáveis de transmissão de informação e eu acho que você faz isso muito bem no seu canal, com a sua equipe e você está de parabéns também. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Me coloco à sua disposição. O que precisar, quando for, só me contatar e a gente volta. Obrigada. E é isso.
Mais um programa Dica Animal chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros programas e fiquem sempre ligados, porque nós sempre teremos uma novidade e uma dica para vocês. É isso, até a próxima.